Olá, queridos irmãos, sempre é uma grande alegria este nosso encontro. E a nossa reflexão será sobre a força da palavra, a importância das nossas palavras, a responsabilidade que temos ao lançar uma palavra no universo. Este assunto nos remete ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Porque neste assunto nós vamos passear sobre os itens que fala sobre injúrias, violências, a instrução dos espíritos sobre a afabilidade e a doçura. Porque quando nós estudamos esse capítulo, nós vamos ver da nossa responsabilidade, da doçura que nós proferimos as nossas palavras, ou da responsabilidade que temos também quanto à acidez, quando jogamos palavras negativas no universo. Jesus já nos dizia, a boca fala do que está cheio o coração. Então, por que nós falamos? Nós falamos porque nós vivemos em um mundo de relações e vibrações. Nós só evoluímos nos relacionando com as pessoas. E falando, nós vamos interagindo, nós vamos ajudando as pessoas, nós vamos perdoando, ensinando, nós descobrimos o mundo, nós evoluímos. Então, se nós falarmos bem, se nós vibrarmos no bem, nós teremos um direcionamento. E nós temos sempre que buscar falar a fala de Deus. E é o que a doutrina espírita nos convida através da reforma íntima. Sempre evoluindo, porque essa palavra edifica. A palavra morta, como se diz, a palavra negativa é aquela que atrasa. O grito atrasa. Diz que a gente o tom de voz nosso deve ser de acordo com a distância que está o nosso coração. Por exemplo, se nós estamos falando com uma pessoa que está, sei lá, a 10 metros de distância, é um som. Se estivermos conversando com um que está a 5 metros de distância, é outro. E se estamos aos gritos, nós estamos emitindo energias negativas para essa pessoa. Então, corações próximos falam manso, falam baixo. Os enamorados sussurram, falam baixo, porque estão envolvidos em energias de amor. E a maledicência, a fofoca, o falar do outro pelas costas, tudo gera uma energia negativa. E isso também é uma situação que traz uma carga negativa para o que recebe e principalmente para o que fala. Por isso que a mitologia sempre associou a fofoca, a maldade, a figura de uma serpente, da língua de uma serpente que é bifurcada. Por quê? Porque uma ponta atinge aquela pessoa que está sendo, do que o outro está falando mal, e aquela outra ponta atinge a pessoa que está proferindo. Porque quando eu jogo lama no outro, o primeiro que se suja sou eu. Então, toda essa maledicência, essa fofoca, gerará uma energia de atraso para a pessoa que está falando mal. E é muito importante nós pensarmos que nós temos que ter uma proteção mental. Quando nós vibramos do bem, nós vamos gerando energias de proteção, vamos fazendo camadas vibratórias de proteção dos irmãozinhos que estão em uma situação de sofrimento, que se comprazem com o mal. Se nós construímos um campo vibratório positivo, eles não vão conseguir chegar para nos influenciar, mas ao nosso mínimo pensamento negativo, de maldade, de maledicência, eles vão chegando e vão nos intuindo.
Porque a palavra, a origem dela está nos nossos pensamentos. Ela vai se materializar ao sair da nossa boca e ser lançada ao vento, como se diz. Certa vez, uma mulher foi ao conversar com um sábio, muito preocupada, que andava, que a sua consciência acusou que ela tinha falado muito mal de uma pessoa e ela tinha sido injusta. E o sábio pegou algumas penas, um saco de penas de ave e deu para ela. E mandou que ela levasse e espalhasse ao vento. E depois de alguns dias voltasse. E assim ela fez. Ela espalhou aquelas penas ao vento e voltou para continuar a conversa com o sábio. Aí quando ela falou que estava arrependida do que tinha feito, que tinha sido realmente muito injusta, aí o sábio disse: minha filha, vá e junte todas as penas que você lançou ao vento. E ela disse: mas mestre, é impossível. Ela disse: assim são as palavras que você jogou ao vento. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado nas palavras que nós proferimos, porque essas palavras, elas podem ser de cura, de amor para nós, para os que convivem conosco, ou ser palavras que podem adoecer, que podem matar até, que podem marcar uma pessoa para o resto da vida. Uma criança, o ambiente que ela é criada, ela vai sendo moldada por tudo que ela ouve, todas as palavras, tudo que diz, principalmente das mães, porque diz que palavras de mãe são tatuagens que ficam marcadas na pessoa para sempre. E nunca marcar sempre o negativo. Nós temos essa tendência. Se a pessoa pode fazer 1000 coisas boas, se fizer uma negativa, quando nas conversas, nas rodas de conversa, sempre salienta-se o negativo. E isso que a reforma íntima que nós temos que trabalhar. Isso que a doutrina sempre nos incentiva. Por quê? Porque ao procurar estudar a doutrina dos espíritos, o nosso objetivo é a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Então, nós temos que ir trabalhando isso diariamente. Não é simplesmente, eu vou na casa espírita, eu vou lá tomar um passe, eu vou melhorar. Qual é o objetivo de nós estarmos numa casa espírita, nós estarmos lendo os livros da codificação, nós estarmos tentando melhorar. E o que é melhorar? É melhorar a nossa palavra, é melhorar os nossos ouvidos, porque às vezes uma pessoa vem nos procurar pedindo a bênção de uma palavra, de um conforto, e nós, o que nós fizemos? Nós não temos o nosso tempo, nós não queremos dar para ela. Nós pegamos e começamos a falar e não ouvimos. É muito importante. Então, a palavra e o ouvir é muito importante. Os dois são muito importantes. O ouvir é muito importante também. O doar o nosso tempo. Às vezes, até é mais importante silenciar e ficar ouvindo as palavras daquela pessoa, porque a espiritualidade já está ali agindo e ela mesma será intuída a melhor solução para aquele problema. Então, às vezes, o silêncio é muito mais importante. E as ondulações das nossas palavras. A nossa palavra é uma ferramenta trabalhada pelas mãos do pensamento. Os nossos pensamentos, eles vão moldando essas vibrações, e quando nós proferimos essas palavras, é como se elas fossem se materializando. Quanto mais repetidas são as palavras, que nós vamos criando vibrações mentais e vamos criando essas formas de pensamento. Por isso que é muito importante nós vibrarmos no bem,
nós termos objetivos na nossa vida e já irmos criando mentalmente aquilo que nós queremos. Se nós estamos almejando alguma coisa, passar numa prova, adquirir algo, projetos que nós temos, vamos criando mentalmente, vamos vibrando, vamos orando. Então, com essa ferramenta do pensamento e moldando e trabalhando com boas palavras, nós vamos garimpando no interior do nosso ser lindas pedras preciosas que estão na nossa consciência, que Deus nos colocou lá, nos colocou. Então, nós vamos buscando no nosso interior isso aí. E outra coisa muito importante, o nível da nossa conversação. Como nós estamos conversando? Qual é a faixa vibratória dos nossos assuntos, do que nós conversamos, do que nós lemos, dos filmes que nós assistimos, dos programas de televisão? O que nos distrai? Qual é o rumo da nossa conversa? Nós gostamos de palavrões, de piadas chulas, ou nós gostamos de nos manter numa faixa vibratória positiva? Então, às vezes nós não sabemos o que acontece, por que as coisas estão... está tudo tão ruim, eu não estou me sentindo bem. Qual é a faixa vibratória que nós estamos agindo? Então, essas ondulações da nossa palavra, dos nossos pensamentos, são muito importantes. É isso que nós temos que refletir. Qual é a nossa faixa vibratória? Porque essa palavra, ela pode curar, ela pode ferir ao sair da nossa boca. Muitos casais, os relacionamentos até não têm mais conserto por causa daquela palavra que foi como uma punhalada. Casais, relações de amizade, no trabalho. Então, temos que refletir qual é o tipo de mensagem que nós estamos passando para as pessoas. Nós estamos vibrando só na queixa, só dizendo que o dia está cinzento, que está tudo ruim, que o país está ruim, que há uma crise ruim, que há uma pandemia. E nunca pensamos que, em meio a tudo isto, nós podemos conversar sobre o bem que está sendo feito nesse país, sobre as correntes do bem que estão acontecendo, os cientistas que estão trabalhando, a misericórdia de Deus que não mandou uma terceira guerra mundial, que poupou a terra e mandou essa reformulação de conduta, de consciências, porque nós todos estamos diferentes, tenho certeza, vocês têm certeza também. Nós estamos mudando a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de agir. Então, nesse momento de transição, foi uma bênção divina nós passarmos por todas essas situações e estamos passando de uma maneira sem a tristeza da guerra. Há muita guerra no planeta, mas é uma guerra em certos pontos que sabemos que isso tudo faz parte também de um planejamento reencarnatório, que aqueles irmãos ali também precisam passar por aquelas situações. Então, nós temos que ter em mente que nós temos que respeitar o outro, até na maneira de nós lançarmos as nossas queixas. Procurarmos ter uma palavra amena, uma palavra agradável, e se não tivermos, procurarmos silenciar, porque o silêncio é uma bênção, o silêncio vale ouro. E sempre incentivar o outro. Há uma historinha que diz que havia um grupo de sapinhos que fizeram uma aposta
para subir na torre mais alta que tinha no reino. E se juntou aquele monte de pessoas à volta, aquela torcida, para ver, e era uma torre muito alta. E todos diziam, mas esses sapinhos são muito pequenininhos, eles não vão conseguir. E ficaram, e não vão, e não vão. E uns subiram alguns metros, e olhavam para cima, e todo mundo dizia, ai, coitadinhos, eles são muito pequenininhos, eles não vão conseguir. E foram desistindo. E tinha um sapinho que persistia, e ele ia. E as pessoas ficavam admiradas, mas como que ele está conseguindo? E o sapinho ia. Aí depois que ele conseguiu atingir o objetivo, desceu, ficaram todos à sua volta e foram descobrir, meus irmãos, que aquele sapinho, ele era surdo. Ele não ouviu as palavras desanimadoras daquela plateia. E quantas vezes nós somos plateia desanimadora de alguém? Então, se nós não temos uma palavra para animar, vamos usar a bênção do silêncio. E também há palavras mágicas, palavras que têm uma vibração melhor que as outras. Essas palavras podem influenciar até o nosso cérebro numa construção de uma nova situação. Nós podemos substituir numa frase uma palavra pela outra. Nós nunca dizemos não vou conseguir. Nós demos uma palavra muito importante que abre muitas possibilidades, é o ainda. Eu não viajei para o exterior, ainda. Ah, eu não passei no vestibular, ainda. Então isso aí vai abrindo possibilidades. Ah, eu não consegui passar no concurso que eu tanto queria, ainda. Muda completamente do que se eu disser apenas eu não consegui tal coisa. Eu não tenho um carro, ainda muda completamente. Então nós vamos construindo essas possibilidades. A palavra tentar também, ela sempre é uma palavra muito importante. Assim, eu vou tentar. Essa palavra, ela nos remete à inércia. Então, ele diz assim, em vez de dizer, eu vou tentar, porque é uma coisa meio distante, assim, eu vou experimentar. Eu vou experimentar tal coisa. Muda completamente, porque o experimentar, o tentar dá um certo relaxamento. Eu vou tentar, eu vou experimentar, dá uma ideia de futuro. Ela não nega. E outra palavra muito bloqueadora, é difícil. Nós nunca deveremos dizer é difícil. Nós devemos eliminar essa palavra. E o tempo verbal que nós usamos também. Eu gostaria, eu poderia, tudo muito. Agora, se eu disser eu quero, eu posso, eu gosto, a mente vai trabalhando aquela situação. E o mas também. O mas também é assim, eu posso dizer assim, ai, o fulano é legal, mas aí já vem um defeito. Não, vamos mudar. Quando nós falarmos, vamos primeiro o negativo. A fulana ela é meio assim, uma pessoa meio desligada, mas ela é muito inteligente, já muda completamente. Colocar primeiro o que é negativo e depois com o mas colocar o positivo. Por quê? Porque nós vamos salientar a virtude daquela pessoa, o positivo daquela pessoa. E o nunca também. Não vamos nunca dizer, nunca. Vamos dizer ainda não. Eu não fui em tal lugar. Não, eu ainda não fui em tal lugar. Sempre substituindo. Então, vamos mudar a vibração.
porque tudo que nós lançamos da nossa boca é responsabilidade. Responsabilidade no que vai construir um mundo melhor, um planeta melhor, a nossa vibração. E é muito bom vibrar na alegria, vibrar na paz. Não como irresponsáveis, alienados do mundo, mas como espíritas nós já temos que tentar ver o lado positivo de tudo. O mal menor, como dizia o espírito Maria Dolores, porque em tudo que há de ruim sempre tem a bênção do mal menor. Então, se nós já entendemos a reencarnação, que nós temos que trabalhar a evolução do nosso espírito, de toda situação ruim, nós devemos procurar uma palavra boa, uma palavra de que a doença que está acontecendo é uma depuração para o nosso espírito. A pandemia que está acontecendo é uma situação para a humanidade rever seus posicionamentos e as suas condutas. Então, como diz o espírito Hamed, coloca a tua boca a serviço de Deus, e se por força do hábito os pensamentos formarem ideias negativas, cala a boca e não fales, até que passe o impulso da crítica e da maledicência, da injúria e da discórdia. Esse é o espírito Hamed que fala no livro Os Horizontes da Fala. E aqui é o que nós entendemos, de que nós temos ainda esses germes do atraso do nosso espírito, de todas as tendências negativas que nós temos que ainda resolver. Mas quando isso aí brotar em nós, vamos silenciar e vamos calar, até nós conseguirmos buscar uma palavra boa, uma palavra de incentivo e de amor para aquele que chega e para a influência que nós exercemos sobre as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, no nosso convívio, na fé que proferimos, no lugar que semeamos palavras de luz. Então vamos imaginar que a nossa boca é uma cachoeira maravilhosa, que nós queremos que jorre água cristalina, água do amor, das bênçãos, e nunca uma água escura de energia negativa, de palavras ruins. Vamos abrir as comportas dos nossos lábios para sair água límpida de paz, de amor, de bênçãos, e que da nossa boca também brote um lindo sorriso de luz, para que tudo se transforme, e que para o mundo se transformar, primeiro nós temos que transformar o nosso mundo interior. O reino dos céus começa no nosso coração. Fiquem em paz e muita luz, muito amor.